Viajante inveterado, percorreu mais de 60 países. Lúcio Martins Rodrigues lança agora o romance Putz Grila. Ele vem ao Arte Letra para falar de livros e viagens. O Arte Letra volta já. Lúcio, obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. Esse é o seu terceiro trabalho, né, como romance. Você fala dos amores livres, dos anos 80. Por que você situou a história nesse período dos anos 80? Porque essa história aconteceu nos anos 80. Então, a gente procurou fazer assim, foi tudo baseado em fatos reais. Então, essa década de 80... Até mesmo a linguagem foi mantida, né? A linguagem dos anos 80, vide o título Putz Grila. Que é bem sugestivo. Que é bem da época, né? Você diz que ela é baseada em experiências reais, né? Mas você usa nomes que são artificiais, não são os nomes das pessoas, são fictícios. Claro, basicamente uma história. É interessante porque é a história de uma mulher, de uma grande amiga minha, que viajou pelo mundo inteiro aí, na aventura, o que poucas mulheres fizeram. Ainda mais nesta época. Agora, naturalmente, que assim, eu sempre falei, você não quer escrever a sua história, você devia escrever essa história. Tal. E um dia nós nos cruzamos assim em Paris, no metrô Luxemburgo, daí eu falei, vamos conversar. Tinha um parque em frente, sentamos no banco, falei, você precisa escrever essa história. Eu falei, tá bom, vou fazer o seguinte, eu conto a história e você escreve. Sua inspiração foi, então, nessa figura real, que você deu um nome fictício para fazer... É como ela disse, né? Assim, ela tem filhos hoje, tem a profissão dela e tal. Diz assim, nenhum filho gosta de saber o que a mãe fez aos 20 anos. Uma vida livre, assim. Uma vida livre, principalmente como a dela, as coisas que ela fez, não dá para ficar contando para os filhos. Lúcio, no começo do livro, você faz uma carta endereçada à Regina, que inspirou, né, a sua personagem principal, e você conta que você estava cansado de ler histórias de viagens narradas por homens, e que por isso você resolveu fazer uma história narrada por uma mulher, e ainda mochileira nos anos 80. Bom, na verdade tem ótimos livros de viagem escritos por homens, que eu gosto e tudo, né? Mas assim, o que existe, na verdade, é uma carência de relatos femininos de viagem. Principalmente a mulher sair sozinha no mundo, assim, porque é mais complicado para a mulher viajar sozinha. A mulher corre mais risco do que o homem. E há muito preconceito também, né? Há um preconceito, a mulher se arrisca mais, uma mulher sozinha viajando. Então, existem poucos relatos de mulheres viajando sozinhas. Assim, então, proporcionalmente, os relatos masculinos, existem pouquíssimos. A mulher foi sozinha para a Índia, para a Tailândia, para a Birmânia, para não sei aonde. Quer dizer, não tem tanto assim, né? É muito mais relatos masculinos. Agora, o que é interessante não é só o fato de ser um relato feminino, mas as aventuras em que ela se meteu. Que ela era bem audaciosa, né? Bem audaciosa. A personagem Regina era realmente assim, não era uma mulher comum. Era, mesmo jovem, né, na época de 1980, ela era uma pessoa assim, de muita personalidade. Eu diria destemida, né? Corajosa. Assim, viveu todo tipo de experiência, tinha uma visão de mundo muito interessante, né? Você a conheceu, a Regina, mesmo em Paris, claro. Né? Em que momento você percebeu que você sempre teve essa ideia de que eu sempre achei a vida dela que ela tinha muita essas coisa para viagens? contar. Eu sempre falei para ela, você tem muita coisa para contar. As suas aventuras dão um livro. Eu sempre disse isso para ela, assim, né? Mas sempre existe uma resistência da pessoa se expor, né? O homem, pela nossa cultura, se o homem sai com mulheres, ele é o bonitão, o gostosão, etc. Tal. E parece que ele gosta de expor isso, de contar exatamente. isso, né? Já a mulher é diferente.
é que ela tinha uma postura meio Leila Diniz, completamente diferente. Ela fala, eu faço, acabou, porque eu quero, porque eu sou dona do meu nariz. A vida é dela. Então, assim, já era nesse ponto também, não vou dizer feminista, que não era bem esse feminismo clássico de queimar sutiã, não era nada disso. O dela era diferente, de fazer o que ela tinha vontade. E apenas o que ela tivesse vontade. É de muita personalidade também, né? É, uma pessoa de personalidade. Você sente muita diferença, mudando um pouco o assunto agora, entre escrever um romance e escrever os guias de viagem? Quanto tempo você levou para produzir o Putz Grila? Olha, a minha editora fica perto da minha casa, eu quase não vou lá. Dou uma passadinha de manhã, meia hora lá, converso com os funcionários pelo MSN. Bom, o dia tem 24 horas, eu durmo 7. Eu tenho 17 horas para produzir. Maravilha, não precisa pegar gosto trânsito, de escrever, se locomover. ler, escrever, tudo, entende? Então, é o seguinte, é completamente diferente, né? Eu comecei fazendo guias de viagem, até no momento estou fazendo guia do Chile, e estou fazendo ao mesmo tempo a continuação do Putz Grila. Ai, que bom. Porque se você tem 17 horas, tá certo? Você tem tempo, eu saio às vezes à noite e tal, mas eu tenho tempo para produzir. Bastante. E eu gosto de produzir, e eu escrevo rápido, eu leio rápido, e eu gosto do que eu faço. E quanto tempo você levou, mais ou menos, para fazer esse livro? Uns 6 meses, e um guia também eu faço bastante. em 6 meses, mais ou menos. Nossa, que mais o beleza. tempo de viagem pelo país, Sim, claro. para depois você fazer os relatos. Eu não tenho que viajar, conhecer muito o país sobre o qual estou escrevendo. E mesmo para o romance também. E tem coisas muito curiosas, por exemplo, assim, como que um sociólogo resolve ser romancista e escrever sobre viagens e tal. A formação em sociologia ajuda demais. Mas como você, o seu conhecimento dos países dá todo o pano de fundo em cada lugar que ela está, com os relacionamentos dela, você se percebe o teu conhecimento do local onde eles estão. É o teu conhecimento de viajante. Essa parte é bem importante, assim, também. Eu acho que para ela também, como historiadora, é importante, assim, conhecimento da história, conhecimento de costumes, conhecimento da sociedade, e isso ajuda muito, sabe? Sem dúvida. Há uma frase da Leila Diniz que diz: só me arrependo das coisas que não fiz, do que deixei de fazer por preconceito ou neurose. A Regina se espelhou bastante nesse exemplo da Leila Diniz para viver as aventuras que você descreve no livro? Com certeza, e ela não deixou de fazer nada. Tudo que ela teve vontade, ela fez. Não houve assim coisa que ela dissesse, isso eu não posso, não sei o quê. Se ela tivesse vontade, não estivesse prejudicando a ninguém, nem a ela mesma, ela dizia, eu sou livre de fazer as coisas que eu tenho vontade. E, aliás, a Leila Diniz foi uma espécie de modelo, assim, uma musa das mulheres para essa de geração, certas épocas, não é? dessa geração dela, né? Ela representou isso mesmo. No começo dos anos 80, nós ainda estávamos vivendo um pouco ainda, né, sob a ditadura. A década da pílula havia apenas começado, né, mais ou menos, anos 70, por aí. A história que você narra, com os pais da Regina querendo que ela vá para Paris para afastá-la, né, dos namorados, dos amigos. Será que era muito difícil ser jovem nos anos 80, com toda essa conjuntura? Olha, eu acho que talvez fosse até mais fácil do que hoje, assim, né? Sobre alguns aspectos, uma época de muita liberdade, né? Agora, os pais, claro, têm os seus medos, suas preocupações, a descoberta da pílula. Quando os pais descobriram a pílula, já saía com homens há algum tempo, há algum tempo, não era? É que eles tinham ideia que aquele surfista que a corrompeu, então tem que afastá-la, mandá-la para longe e tal. E como o pai dela era filho de francês e tinha uma grande amiga deles, que ela chamava de Tia Magali, que morava em Paris, que era uma pessoa muito interessante até.
liberal, né, para a idade e para a época dela, pelo que você descreve. Os pais não sabiam, inclusive, que ela era... Pensava que ela tinha mudado um pouco e tal. Porque ela começou a ter sucesso profissional e daí acharam que a cabeça... Bom, então se falaram para a filha, você não vai ficar aqui em Ubatuba, tem drogas, tem luau com esses surfistas que não prestam, você vai ficar em Paris porque você vai fortalecer o seu francês também, que na época tinha um peso muito grande para entrar na faculdade. Era o francês, não era inglês? Era mais o francês. O francês tinha muita importância, então, e ele, já sendo filho de francês, falou, bom, vou te deixar lá em Paris com a Magali e te afastar desse ambiente. Mal sabiam eles, não? Mal sabiam eles o que estavam fazendo. O que ela aprontaria. Né? Claro, quer dizer, eu sempre digo assim, viajar vicia. Se você começa a viajar, você não para mais. Mas é muito bom, não é? Na realidade, é muito bom. A experiência, né? O Arte e Letra vai para um rápido intervalo e no próximo bloco, Lúcio Martins Rodrigues revela mais detalhes do romance que escreveu. Daqui a pouco, até já. O Arte e Letra está de volta com o escritor Lúcio Martins Rodrigues. Lúcio, a Regina, você estava contando, ela foi enviada a Paris pelos pais para afastá-la aqui de Ubatuba, dos jovens, no perigo das drogas, e porque ela usava pílula, não é? Lá ela se envolve também com outros jovens, não é? E ela tem, assim, um ar de deboche quanto ao feminismo que estava começando naquela época. Aliás, ela não esteve só em Paris, não é? Você relata, ela passa por vários países, ela volta ao Brasil, depois ela vai para vários países e continua, né, essa peregrinação de conhecer os países e se envolver em relacionamentos amorosos. Conta um pouco para nós. Bom, voltando ao Brasil, ficou aquela sede de viagem, porque né, ela não ficou só em Paris, né, na Europa, ela conheceu outros países e tal, né? Daí ela queria viajar e tinha duas amigas dela, Elaine, né, e Patrícia, que são também nomes fictícios, mas são personagens bem reais que querem também viajar e fazem faculdade com ela, fazem a USP com ela e querem viajar. Bom, daí eles resolvem as três sozinhas ir para Bolívia e Peru e até Machu Picchu, tudo por terra. Corajosas. Tomando o trem de la Muerte, viajando de ônibus pela Bolívia. E aí vou contando os encontros, conhecimentos que ela vai tendo, que as três vão tendo durante a viagem. Né? Conhece outros brasileiros, conhece gente dos países mesmo que ela está visitando. E essa parte assim... no Peru, ela se apaixona por um peruano. Não podia deixar de ser. Também faz a trilha Inca até Machu Picchu, quer dizer, participa de bastante aventuras assim, vai para o Vale do Colca, numa época que quase ninguém conhecia. E aí você vai descrevendo essas regiões, é muito bonito. E para onde mais elas foram? Bom, depois dessa viagem, ela volta já assim, com vontade de partir de novo para a Europa, né? E teve que vencer uma resistência dos pais, né? Até facilitado um pouco pelo irmão dela, que quis abandonar a faculdade, fazer outro curso, e os pais acabaram se conformando. E ela diz, bom, se ele vai ficar aí 6 meses sem fazer nada, por que eu não posso fazer um curso de francês e pelo menos seguir o curso de história como ouvinte em Paris? E acaba convencendo os pais que dão um prazo, só que você vai prosseguir a faculdade aqui no Brasil. Então ela sai. Só que acaba ficando mais tempo do que ela esperava, porque ela vai para vários países, né?
Ela chega a trabalhar na Europa, a trabalhar em Estocolmo, por exemplo. Porque ela tinha os pais mandavam uma certa mesada para Mandavam um certo ela, dinheiro, né? mas ao Mas mesmo acho que tempo... não era suficiente. Controlavam para fazer ela voltar, né? Assim, a ponto de chegar no final e cortar completamente a verba Mas dela. ela trabalhava para Mas conseguir. ela já tinha ganho dinheiro na Suécia, tinha juntado dinheiro para viajar, né? E daí ela viaja para a Ásia. Chega em Nova Delhi, ela arruma um namoradinho Sikh, que são aqueles que usam aqueles turbantes e não cortam a barba, nenhum pelo do corpo e tal, né? E naquela época, a Indira Gandhi foi assassinada pelos guarda-costas dela, que eram Sikhs. E na Índia, assim, uma seita mata não sei quem, os outros vão lá, matam todo mundo. Então começaram a matar mulheres Sikhs, crianças Sikhs, pôr um fogo em loja, degolar os Sikhs Isso é histórico, na rua. E ela estava numa loja nesse momento quando isso aconteceu. E ela tinha alugado um carro, que a gente sempre aluga carro com motorista na Índia, que é guiar na Índia é melhor ser indiano. Então, é um motorista muçulmano, o dono da loja era hindu, mas assim, uma pessoa de um nível muito melhor, né? Falou, ó, temos que tirar seu amigo daqui. Então, enfia o Sikh dentro do porta-mala do carro. E ela atravessa Nova Delhi com turbas nas ruas, todo mundo com facão, porretes e tal. E ele no porta-malas. E o Sikh no porta-mala. Ela com medo, claro, qualquer um teria medo. Sem dúvida. Diz que virou uma rua, assim, deu de cara com uma multidão, todo mundo encarando, e o motorista muçulmano falou, a senhora não tente se esconder e não encare ninguém, vamos passar devagar aqui no meio. Passar no meio da multidão, assim. Conseguiram chegar até o hotel, e abriram o porta-mala e tiraram o Sikh de dentro do porta-mala. Muito corajosa, muito corajosa. Foi uma situação... extrema, né? Nossa, extrema, correndo risco de vida, não é? Mas ela tinha esse temperamento mesmo. No começo do livro, a Regina diz que não tem os sonhos das garotas da idade dela, não é? De se casar, de ter filhos. Mas na carta você identifica posteriormente como uma senhora casada, que depois casou, com 2 filhos, né? Não tinha intenção, mas... A rebeldia é própria só da juventude? Depois passa, será? Eu acho que a paixão faz coisas, né? Ela se apaixonou... O querer conhecer, descobrir o mundo. Ela se apaixonou por um rapaz que ela conheceu na viagem e acabou casando. Isso ocorre muito, a pessoa não vou casar, de repente acaba casando, né? Realmente, tem um caminho, né? Você aborda alguns dramas vividos pela juventude dos anos 80. Enquanto se falava de direitos iguais para os gêneros, né? Tanto os homens, as mulheres, a Regina sofria porque ela tinha um irmão gêmeo e diz que o irmão sempre tinha os privilégios, né? De poder chegar tarde em casa, levar as namoradas em casa, e ela não tinha isto, né? Você acha que nós ainda continuamos a viver num país onde o machismo ainda é dominante? Olha, eu acho que ainda... Olha, isso vai de família para família, de região para região. Naturalmente que numa grande cidade como São Paulo, assim, no meio da pequena burguesia intelectualizada, pode ser um pouco diferente. Em outras regiões já é outra história. Isso muda muito, assim. As pessoas não são iguais, mas ainda existe machismo, sim. E você percebe, você que viajou tanto em outros países por onde você passa, você convive um pouco com as pessoas, tudo. Você sente também essa predominância do machismo? Ou é mais brando em alguns povos? Não, há coisas muito curiosas. Na Índia, por exemplo, existe um machismo muito forte. Nos países muçulmanos não se fala. O machismo é muito forte mesmo, sabe? Agora, por exemplo, tem curiosidades, como o Nepal. Tem regiões do noroeste do Nepal que a mulher pode ter mais de um marido se eles forem irmãos entre si. Mas olha que coisa mais estranha. Então existem algumas curiosidades assim. Mas, de modo geral,
as sociedades ocidentais são, nesse sentido, a mulher tem mais liberdade. Né? Não, por exemplo, Se aproxima mais dessa igualdade com o homem. Aqui numa cidade como São Paulo, as moças vão para um barzinho, podem voltar 2 horas da manhã para casa, fica tomando cerveja com as amigas, conforme a idade, claro, né? Não menor de idade, mas mulheres já universitárias. Isso seria inadmissível, por exemplo, no Paquistão. Certo? Impossível, Mesmo na né? Índia, assim, as mulheres indo tomar cerveja com os amigos, tal, não existe isso. A gente fica pensando, muda muito, como você falou, dependendo até das famílias, do tipo de família, da formação, Claro. do grau de instrução, da intelectualidade, varia bastante. Varia não é? muito segundo o padrão cultural, a região do país. Nós temos regiões mais conservadoras, menos conservadoras. O meio urbano, por exemplo, eu estou falando meio como sociólogo, o meio urbano é, em geral, mais livre liberal, até, porque até as pessoas são mais anônimas, né? Exato. Uma pergunta que eu gostaria de te fazer também era a respeito do título, né? Porque o putz grila, que era uma expressão utilizada naquela época, e emendando naquilo que você estava falando, quanto de você tem, ou quanto da sua experiência como viajante, você colocou aqui nesse livro? Porque tem toda a história da Regina, que foi vivenciada realmente por ela, mas tem muito do seu conhecimento aí também. Como é que é isso? É balanceado? Bom, é que eu também viajei por uma série de países, não todos os países que ela viajou, e ela também não viajou em todos os países que eu viajei. Mas, assim, existe uma experiência comum de viajantes, não só minha, dela, mas também de amigos, amigas. Que nós temos agora, com o negócio de viagem, site de viagem, que é um manual do turista, né, do site, todo um grupo de amigos estão trazendo experiências. As experiências são, às vezes, muito parecidas também. Você vai condensando, então, isso? Já temos todo um grupo de viajantes, assim, que de pessoas que gostoso. gostam de viajar e tal. E as experiências são muito interessantes, assim, e às vezes muito parecidas também. E aí tem muita coisa sua, né? Das suas experiências de Tem viagem. de coisas que eu presenciei, que eu vi também em viagens, tá? A gente aproveita as coisas, tudo que acontece, a gente, assim, na parte principalmente da sociedade, dos costumes, comportamentos. Isso a gente percebe que você traz. Você tem 7 livros sobre viagem, sobre guias, não é? Além disso, você tem mais esses 2 publicados. Um que é a Vaca na Estrada. Sobre o que é este aqui? A Vaca na Estrada é uma viagem que eu fiz de Paris a Katmandu com um amigo francês. Tive no Paquistão, no Paris Irã, a Katmandu? Afeganistão eu estive. Olha, Fizemos meses e meses de estrada. Então. olha. E esse outro, que é o Ouro Maldito dos Incas. Porque assim, eu viajei muito pelo Peru. Né? E muita gente não entende como que é possível 127 espanhóis dominar um império com 12 milhões de pessoas. Nesse livro eu explico o que aconteceu. Eles servem também como para influenciar as pessoas a quererem viajar de turismo, ou eles são narrativas apenas? Olha, um romance de viagens, tanto o guia como um romance de viagem, deixa a pessoa com vontade de viajar. Então, esses daqui fazem parte de... Também. Eles não são guias, eles são romances, são narrativas. É até engraçado. Eu tenho um guia do Peru e Bolívia, por exemplo. Tá. Geralmente, quem compra o guia do Peru e Bolívia... compra o Ouro Maldito dos Incas, porque quer saber o que aconteceu Qual foi lá, a você está história? visitando o país, quer saber o que aconteceu. Ai, que interessante. Você está trabalhando em mais alguma coisa, mais alguns livros, tem alguns projetos? Em 2 simultaneamente, aceleradamente. Um é um guia do Chile. O Chile é um país procuradíssimo pelos brasileiros. Nós temos mais visitas na página do Chile do que na homepage do site nosso, Manual do Turista. Olha só. Não consigo entender esse fenômeno, o interesse do brasileiro pelo Chile. Então, estou assim, bem avançado no Guia do Chile e também na continuação do Putz Grila. Ela agora mais madura, já com filhos, e também resolve partir em outra viagem. E tem também conhecimentos... Sola também, viagem solitária. E também conhecimentos amorosos pela internet, porque ela está divorciada.
é a continuação do Putz Grila. Ela, as amigas dela, resolvem partir de novo em viagem e tem essas experiências. Assim, conhece pessoas pela internet e ela é bem louca, pronto de encontrar uma pessoa que acabou de na conhecer. Nova Zelândia, esse tipo de coisa, né? E afinal, por que Putz Grila que você ainda não respondeu? Putz Grila é o seguinte, porque nós discutimos muito isso, assim. Devemos manter a linguagem anos 80, o jovem de hoje vai entender. Nós chegamos à conclusão que entende. Só que hoje fala putz. Só putz. Antigamente falava assim, putz grila. Hoje fala putz, né? E eu acho que não mudou tanto assim, a ponto de não entender a linguagem. Mas nós mantemos assim, tamaus, essas gírias de época, nós fizemos questão de manter. Eu conversei com a personagem e falei, vamos manter a linguagem ou vamos adaptar a linguagem atual? A gente preferiu manter a linguagem anos 80. Mas ficou bem significativo, né? Porque o livro todo é um espanto, né? Significa bem esse putz grila, Putz não grila, é? Sucesso nas suas empreitadas aí. Muito obrigado. E até a próxima. Hoje no Arte e Letra tivemos a presença de Lúcio Martins Rodrigues. Obrigada pela audiência e até o próximo programa.